Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje, dia 2 de janeiro de 2020. Vamos tratar de um assunto que está aí na boca de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda não sabem como que ficou a situação do DPVAT. Muitas idas e vindas, muitas histórias, muitas conversas nas redes sociais, noticiários, e muitas pessoas não sabem como surgiu, não é? Qual é o contexto, como essa controvérsia toda se iniciou. E eu quero tratar com você aqui muito rapidamente o contexto dessa história para que você entenda. O último desdobramento disso nós tivemos agora no dia 31/12, isso mesmo, véspera de Ano Novo, tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso, espero que você entenda. Bom, o governo, não é? O presidente Bolsonaro, ele editou a medida provisória 904/2019, que extinguia, tá, o DPVAT. Exatamente, extinguia. Por essa medida provisória, o DPVAT, pelo menos a princípio, seria extinto, deixaria de existir, tá ok? O presidente, ele tem, dentre as suas atribuições, ele pode emitir medida provisória. É claro que essa medida provisória, ela tem um caráter temporário. Precisaria, posteriormente, que o Congresso Nacional, não é, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal fizessem, não é, uma validação, diria assim, dessa MP, tá? Para que ela tivesse uma vigência definitiva. Então o caráter dela era temporário, digamos 120 dias, tá ok? Mas ela produziria os efeitos para o ano 2020, que seria o objetivo, a partir do dia 1º de janeiro. Bom, o que aconteceu posterior ao ato da edição, da assinatura da medida provisória? Aconteceu que foi, não é, ajuizada uma ação no Supremo Federal para que fosse suspensa a MP, fosse declarada a sua inconstitucionalidade, e o que aconteceu foi que a MP foi suspensa. O número da ação é essa aqui, você pode consultar, inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas o resultado dessa ação foi que ocorreu a suspensão dessa medida provisória, ou seja, ela deixaria de extinguir, não é, o DPVAT a partir de janeiro de 2020. Não parou por aí a conversa, tá? Então, com a suspensão da MP, o que restou, tá? O governo e o Conselho Nacional de Seguros Privados editou uma resolução, número 378 de 2019. Essa resolução não mais trouxe a extinção do DPVAT, não trouxe mais essa finalidade de extinguir, mas trouxe uma redução, e digo de passagem, significativa, tá, para o pagamento do prêmio do DPVAT. Nós temos que a redução foi de 85% para carros e 85% para motos. Então, uma redução muito significativa. Essa resolução estava dentro das competências da entidade que a emitiu, porém, logo após tivemos uma nova movimentação no Judiciário, ou seja, no STF. Uma reclamação de número 38736, ajuizada pela seguradora Líder, tá? Movimentou o Judiciário e fez com que o Judiciário novamente se posicionasse sobre essa redução do DPVAT, sobre a matéria do DPVAT. E isso culminou numa suspensão novamente, não é? Uma suspensão novamente dessa resolução. Então, foram suspensas a MP que extinguia o DPVAT e também suspensa a resolução que reduzia o DPVAT. Então, ou seja, não houve ou não haverá, né, para esse ano 2020, pelo menos até então, desde ontem, dia 1º, não haverá a extinção e também não haverá a redução do DPVAT. Ou seja, continua inalterado, tá, o prêmio para pagamento do DPVAT nesse ano de 2020.
Agora, o que muita gente está falando é sobre a pessoa do ministro, né, presidente do STF, Dias Toffoli. O que acontece? Ele foi o ministro, né, que anunciou essa decisão. E por que foi ele? Tá? Ele estava de plantão no judiciário por conta do recesso. Embora não fosse ele o relator dessa ação, caiu nos braços dele para que ele julgasse. Se você analisar bem, nessa ação que culminou na suspensão do MP, foram 6 votos contra 3. Então, 6 votos foram a favor da suspensão e 3 votos foram a desfavor da suspensão, ou seja, para que se mantesse a extinção do DPVAT. Entre esses 6 votos, tá, estava o do ministro presidente do STF, Dias Toffoli, e também estava o voto do ministro Alexandre de Moraes, que era o relator dessa ação. Então, de qualquer forma, se fosse o relator, não é, que decidisse sobre essa reclamação, ou o ministro do STF, o resultado seria o mesmo, seria a suspensão também da resolução, tá certo? Porque os dois lá atrás votaram para suspender a extinção. Então, logicamente, se os dois haviam votado para suspender, ou melhor, para suspender a extinção do DPVAT, certamente eles votariam para suspender a resolução. Tá? Votaram para suspender a MP e também votariam, como votou o ministro Dias Toffoli, para suspender a redução. Tá certo? Engraçado, né? Muita gente está se questionando. O judiciário funciona na véspera de Ano Novo, não é? Feriados prolongados, quando nós precisamos do judiciário, é sempre muito lento, muito moroso. Pois é, essa decisão da suspensão da resolução que reduzia o DPVAT, ela foi, né, prolatada dia 31/12/2019. Ou seja, nesse dia 31, o ministro Dias Toffoli estava de plantão judiciário, todos os demais ministros e a instituição em si estava em recesso e ele cumpriu ali a agenda dele como um caso urgente, que na véspera do Ano Novo, ou seja, um dia antes de começar a viger a resolução de redução do DPVAT, ele julgou e suspendeu os efeitos dessa resolução. Então, meus caros, não vamos entrar no mérito se é o governo quem está certo, se é o judiciário, se é perseguição política ou incompetência ou partidarismo, tá? Não cabe a nós fazermos isso aqui. A minha missão aqui foi justamente explicar para você todo esse contexto. Então não haverá extinção, pelo menos por enquanto, não haverá extinção do DPVAT e também não haverá a extinção, não haverá ou não houve e também não houve a redução, tá? A extinção, ela viria, tá, pelo formato da medida provisória, que foi suspensa, e a redução também viria por meio da resolução, que também foi suspensa, tá certo? Bom, se você tem comentários a fazer, faça nesse vídeo. Eu vou deixar os links, tá, para que você acesse a MP, para que você acesse essa ação, para que você acesse a resolução e a suspensão, tá? Então todos esses eventos estarão na descrição desse vídeo para que você navegue e tente aí entender, se aprofundar melhor nesse assunto, tá ok? Nosso forte abraço e até o nosso próximo vídeo.